pessoal, estamos aqui para a nossa segunda sessão. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho em gramática, mas é gramática introdutória, que é falar sobre feminino e masculino. Bom, primeiramente, na língua portuguesa, quantos gêneros oficiais e quais são eles nós temos? Eu sei que recentemente, nos últimos anos, surgiu um pouco a pauta sobre o gênero neutro, porque nós temos muitas palavras que elas são especificamente femininas ou masculinas, e quando são relacionadas a pessoas, acaba sendo excludente, né? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto. Na língua francesa, como é uma língua derivada do latim como o português, a gente tem o feminino e o masculino. Olhando para esse quadro, vocês sabem distinguir quais são masculinas e quais são femininas? Pois bem, eu não sei se vocês conseguem de uma primeira olhada identificar, mas é essa a divisão. As palavras à esquerda estão no masculino e à direita estão no feminino. O que a gente consegue ver olhando assim por cima? Olha, tem algumas palavras que na direita a gente tem um E a mais. Então, por exemplo, ami, ele termina com um I, e no feminino é ami, com um E no final. No masculino a gente tem étudiant, e no feminino a gente tem étudiante. Então, podemos achar, talvez adicionar um E torna a palavra feminina. Olhando na segunda linha, a gente vê artista e secretário. E do lado feminino, artista e secretário. Então, talvez tenham palavras que não mude tanto no feminino quanto no masculino, é a mesma palavra. Na terceira linha, a gente tem coreano, canadense. E no lado feminino temos coreana e canadense. Olha só, canadense é uma palavra em português que serve tanto para masculino quanto feminino. E se a gente observar nos dois casos, não foi simplesmente um E que foi adicionado, foi um NE. Na linha de baixo a gente tem champion, e a gente vê repetir a mesma regra, de ter um N e um E. Olhando então a linha de baixo, em que a gente tem um E e um R, deu uma modificada aí, né? E na última linha, que é a parte mais radical de todas, a gente tem chanteur, que termina com um E-U-R, e no lado feminino a gente tem chanteuse, que termina com E-U-S-E. Ao mesmo tempo, né, na paralela ali, a gente tem directeur, e pro feminino directrice. Só que a gente deu uma mudada ali um pouquinho mais radical. Nos livros de gramática, principalmente nos livros iniciantes, eles passam algumas regrinhas para você identificar quando a palavra está no masculino e quando a palavra está no feminino. Eu nunca decorei essa lista, sendo sincera. Tem muita coisa que você acaba absorvendo de tanto ter o contato com a língua. Então, as regrinhas ajudam, mas não recomendaria ficar ficcionado nelas, até porque em alguns casos a gente pode ter exceções. Mas olhando a listinha, então, a gente tem terminações das palavras, ok? Então, se você vê uma palavrinha, um substantivo, terminando com um desses termos, seja da lista do masculino, seja do feminino, você pode ter uma dedução ali rápida, se você souber de cor, se a palavra está no masculino ou se ela está no feminino. Do slide anterior, era aquela conversão masculino e feminino. Aqui estão as regrinhas. Elas são válidas para alguns casos, não são todas as palavras que se você adicionar um E, vira no feminino. Como eu disse, depende de caso a caso e é mais fácil você simplesmente ir convivendo com a língua e você vai memorizando quando você pode estar utilizando essas regras e quando não. Então, a gente tem alguns casos que você adiciona um E. Você tem os casos quando termina já com E, você não modifica a palavra. Tem os casos que termina com N, que você dobra o N e adiciona um E. E tem os casos que termina com EUR, que você pode transformar tanto em EUSE quanto RICE. Mas quando a gente considera profissões, é um assunto um pouco polêmico, eu tive contato com isso com as minhas professoras,
que é o gênero das profissões. Eu não sei se vocês já repararam isso em português, que você tem algumas profissões que, por exemplo, o termo só existe no masculino, e outras profissões o termo só existe no feminino. Isso no francês é bem marcante e vem sido rebatido, né, como questão feminista nos últimos anos, em que vem sendo incentivado e criado o termo de algumas profissões para o feminino também e o masculino. Então, um exemplo que eu tive bastante contato é engenheiro, que engenheiro é o homem que faz engenharia. E só existia esse termo até pouco tempo atrás, quando então começaram a levantar a bandeira do termo engenheira na língua francesa, que antes não existia. Mas, bem, além das polêmicas, então vamos seguir com os tópicos, que é os artigos. No português, a gente tem então artigos para o masculino e para o feminino, que eu imagino que vocês saibam de cor e salteado, que é o um e o uma, para artigos indefinidos. No francês, a gente tem un e une, para os artigos indefinidos. No português, a gente tem o e o a, que no francês é o le e o la, para os artigos definidos. E os artigos partitivos. Esse caso em específico, eu não tenho certeza se a gente tem no português, mas eles são muito presentes na língua cotidiana. Então, para o masculino, a gente tem um du, que é o de mais le, que vira um du. E no feminino não dá para juntar, então fica um... Os artigos partitivos eu vou estar explicando melhor no próximo. E além dessas regrinhas que a gente tem mais ou menos parecido no português, e mais um caso que a gente não tem no português, imagino eu, mas é bem marcante também no francês, antes de vogais e de H mudo, a gente não coloca uma outra vogal. Então, no caso dos artigos definidos, a gente faz a contração, fica um L apóstrofe e a palavra, e dos artigos partitivos, você também faz a mesma regra com L, então fica um D, L apóstrofe, mais a palavra. Mas enfim, qual a diferença entre esses três artigos? Eu coloquei aqui a definição que tinha na gramática, que é a definição simplificada, que é: o artigo indefinido a gente usa para indicar uma coisa ou uma pessoa não determinada. O artigo definido a gente usa para designar alguma coisa ou pessoa que a gente conhece. Então, é o professor. Se eu falar o professor, você sabe de qual professor eu estou falando. Se eu falar um professor, pode ser qualquer professor no mundo, entendeu? Essa é a diferença básica entre definido e indefinido. E o principal e diferencial que a gente tem, que é o partitivo, a gente usa para explicar aquilo que não dá para mensurar. Então, por exemplo, como que a gente fala que você quer água em português? Eu quero um pouco de água. Eu quero um copo de água. A gente usa sempre uma noção de medida. Um copo, um pouco. No francês, eles usam, então, os artigos partitivos para esse caso. Então, de l'eau. Você não está falando quanto de água você quer, mas que você quer um pouco de água. Seria esse sentido. Du pain e du café. Também tem outras coisas, como dinheiro, que não dá pra você falar eu quero 2 dinheiros. Então, você fala do dinheiro. Você quer do dinheiro. E, então, seguindo para alguns exemplos, os artigos a gente também usa para países, cidades, estados e regiões. Aqui tá alguns exemplos, então, eu acho legal fazer o comparativo do português e o francês nesse sentido, que é comparar o gênero das coisas. Então, é a França, então, la France. O Japão, então, le Japon. Os Estados Unidos, é no plural, então, les États-Unis. E o Brasil, le Brésil. E considerando, então, a variedade da língua com os países, vamos para os exercícios. Aqui eu deixo um desafio / exercício, que é como a gente escreve nacionalidade. Como vocês podem ver, a gente tem le, la e les.
E o L apóstrofe, que é quando ele está seguido de uma vogal. No caso das nacionalidades, eu sugiro vocês exercitarem escrever o masculino e o feminino. E é mais ou menos esse o exercício, então dever de casa, tirem um print e exercitem. E é isso, muito obrigada, até a próxima!